Eu quero convidar os irmãos a nós abrirmos as nossas Bíblias nessa noite, de novo, na primeira carta de João, e novamente ainda no capítulo 4, onde nós vamos continuar a nossa caminhada e encerrar este capítulo hoje, continuando a nossa mensagem, cujo o tema principal de toda a carta de João, como está ali projetado, tcharam, a firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. Esta é a temática da carta de João, da primeira carta, que nós temos visto há 10 semanas, completando hoje. Mas hoje, meus amados, nós vamos ver o nosso subtema, nossa grande ideia, nossa proposição do texto de 1 de João capítulo 4, versículo 7 até o final do capítulo, que é o seguinte: a vida divina experimentada pela prática do amor fortalece nossa comunhão. A vida divina experimentada pela prática do amor fortalece a nossa comunhão. Eu quero convidar você a examinar a palavra passo a passo, cada versículo, e ver se realmente essa tese que nós estamos propondo se comprova. Se eu não tirei da cartola, se eu não tirei do nada. Eu espero que não, porque eu creio, meus irmãos, que Deus tem uma palavra nesse texto em particular muito especial para nós hoje. Eu estava meditando hoje à tarde, revendo as anotações, completando alguns pensamentos, e eu fico impressionado, meus irmãos, que muitas vezes nós pegamos um texto como esse, que eu não sei você, mas eu já devo ter lido 10, 20, 30 vezes, não sei quantas vezes, e ainda assim Deus é capaz de emocionar o nosso coração com a sua palavra. E assim deve ser, que a palavra de Deus nunca seja algo rotineiro, nunca seja algo que você não seja surpreendido por ela, mas que ela venha falar ao seu coração. Primeira carta de João capítulo 4, vamos ler juntos, irmãos, do versículo 7 até o versículo 21. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, diga EBD. Ok. Juntos, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Queridos, o texto de hoje vai nos trazer, como eu já disse, a seguinte mensagem, repetindo: a vida divina experimentada pela prática do amor fortalece a nossa comunhão. E a semelhança de algumas mensagens anteriores, o texto de hoje, o versículo 7, amplia o pensamento com o qual João encerrou o versículo anterior, o versículo 6, repetindo, no final dele: dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E aí ele começa a falar sobre o amor
provado na experiência com Deus, entre elas, principalmente, a habitação do Espírito Santo. A nossa mensagem hoje nós vamos dividir em duas partes apenas, e a primeira é a seguinte: a realidade do amor prático na igreja ressalta a nossa comunhão mútua e com Deus. A realidade do amor prático, do amor vivencial, o amor que se traduz em ações na igreja, ressalta a nossa comunhão uns com os outros, nossa comunhão mútua e também a nossa comunhão com Deus. Meus irmãos, cristianismo não é uma fé, é a única verdadeira, mas não é uma fé apenas de conceitos. Necessita ser uma fé prática, uma fé que faz alguma coisa. A igreja não é uma ONG, mas a igreja também não pode ser apenas uma sala de aula. Ela não pode ser apenas um lugar onde nós discutimos ideias. Não pode ser apenas um lugar onde nós enchemos a nossa cabeça de conceitos. Mas precisa ser um lugar onde, tendo aprendido tais conceitos, eles se traduzam na vida da igreja e no mundo em ações, em coisas que nós fazemos, em coisas que nós realizamos. Os dois primeiros versículos dessa noite, os 7 e 8, eles repetindo dizem: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. João já começa, meus irmãos, usando o termo amados e já dizendo exatamente depois com o mesmo termo, no verbo, aquilo que nós devemos fazer. Amados, amemos. Se nós somos amados por Deus, devemos amar uns aos outros. Como iremos fortalecer e evidenciar a nossa comunhão com os irmãos e com Deus? A resposta de João é amando, mas amando do jeito de Deus. Porque, meus amados, nós sabemos, eu vou repetir, isso foi falado algumas semanas atrás, que amor é uma palavra por demais desgastada na nossa cultura. Da mesma maneira que eu amo a minha esposa e os meus filhos, com o mesmo verbo eu digo que eu amo chocolate, ou alguém diz eu amo o tempo chuvoso. Ou seja, nós amamos tudo. Nós amamos coisas que são extremamente relevantes, nós amamos as coisas mais fúteis e passageiras possíveis. É um verbo volátil, um verbo versátil. Então, quando o texto bíblico fala sobre amor, ele fala o seguinte: aquilo que eu tenho recebido de Deus, um amor sacrificial, um amor altruísta, um amor voltado para a minha necessidade, que Ele me amou e cumpriu e preencheu, da mesma maneira eu devo amar a outra pessoa. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque muitas vezes as pessoas amam, por incrível que pareça, de uma maneira egoísta, do jeito que querem. Pessoas às vezes dentro de relacionamento de casamento, às vezes dentro de relacionamento de família, às vezes dentro de relacionamento de igreja, amam de uma maneira que possa lhe satisfazer e não satisfazer o outro. Em Marcos 10:45, Jesus demonstra que o verdadeiro amor se traduz no serviço, que diz o seguinte: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus, veio fazer alguma coisa que, em primeiro lugar, ele não necessitava, que não faltava na sua vida, para cumprir alguma coisa que, sim, nós necessitávamos e que faltava na nossa vida. No texto que nós lemos, ele começa, além de dar o exemplo, amados, amemo-nos, ele nos dá 3 razões pelas quais nós devemos fazer isso. Em primeiro lugar, o amor procede de Deus. Se nós queremos andar com Deus, meus irmãos, nós temos que imitá-lo. E a primeira ação que existe é exatamente este amor que vem de Deus. Dizer que anda com Deus, ele vai falar isso exaustivamente no nosso texto, e dizer que eu não amo, é negar a minha própria fé. É estar debaixo de uma fé falsa, de uma fé que pode ser muito racional, muito elaborada, pode ter páginas e mais páginas de tese explicando essa fé, mas não é uma fé verdadeira. Se o amor procede de Deus e eu tenho um relacionamento com Ele, eu vou exemplificar esse amor. Quer ver um exemplo simples? Quando você convive muito tempo com uma pessoa, você começa a adquirir hábitos, trejeitos daquela pessoa. O exemplo é simplório, meus irmãos, mas é verdadeiro. Um casal, depois de alguns anos, ele começa a usar o linguajar um do outro. Ele começa a usar as expressões um do outro, nem que seja para fazer graça, porque acha engraçado que o outro usa, mas começa a ter uma amálgama. É interessante, irmãos, que alguns casais começam até às vezes a parecer um com o outro.
até na fisionomia, no jeito de falar, no jeito de sorrir, no jeito de se portar. Com amizades a mesma coisa. Se nós andamos com Deus, se nós o conhecemos através da sua palavra, meus irmãos, aquilo que Deus é, e o amor procede dele, vai começar a ser exemplificado na minha vida também. É uma prova de que eu venho andando com ele, de que eu venho conhecendo, ou seja, o caráter de Deus começa a ser implantado, impressionado na minha vida. Segunda razão, revela, quando eu amo, a nossa ou a minha união orgânica, entre aspas, com Deus. Significa o quê? Que eu procedo dele, que eu estou com ele, que eu pertenço a ele. Quando nós, meus irmãos, pertencemos a Deus, além de andar com ele, mas o DNA de Deus, por assim dizer, Deus não tem biologia, né? Mas o DNA de Deus está implantado no meu espírito. Como que isso não vai me alterar? Como que isso não vai me modificar? A grande diferença, meus irmãos, entre o religioso, que não é convertido, obviamente, e aquele que tem um relacionamento com Deus, é que aquilo que Deus é, começa a ser realidade na minha vida também. Quando nós falamos em Gálatas sobre o fruto do Espírito, tudo aquilo que tem lá, meus irmãos, nós podemos testemunhar na vida de Jesus. Cada parte, obviamente, nós podemos ver na vida de Jesus. Ou seja, se eu tenho dificuldade em amar, primeiro fruto do Espírito, diga-se a passagem, primeira parte do fruto do Espírito, eu olho para a vida de Jesus, e olho para o meu Deus, e eu faço aquilo que Ele é. Se eu tenho dificuldade de ser longânimo, e olha, Jesus era muito longânimo, eu o imito, eu faço aquilo que Ele fazia, porque o meu objetivo é ter a mesma união orgânica que eu tenho com Deus, exemplificada na minha vida. Em terceiro lugar, ele revela o nosso relacionamento com Ele. Não apenas que o amor procede de Deus, por isso eu devo amar, não apenas porque tenho uma ligação orgânica com Ele, mas prova que eu tenho um relacionamento com Ele. Jesus disse que se vocês são meus discípulos, vocês vão amar uns aos outros. É interessante, meus irmãos, que ao longo dos 2000 anos quase de cristianismo, muitas vezes os discípulos de Jesus têm sido reconhecidos pelas maneiras ou pelos motivos mais diversos. Alguns até bons, mas outros péssimos. Mas um motivo, meus irmãos, que muitas vezes nós não temos sido reconhecidos é porque nós amamos, porque nós nos importamos, porque nós saímos da nossa zona de conforto para demonstrar esse amor prático por alguém. Mas quando eu faço isso, eu mostro que eu tenho um relacionamento com Deus. E tudo isso se resume a uma única e sintética razão: Deus é amor. Isso não significa, meus irmãos, que amar é uma parte que define Deus. Mas antes, primeiro, Ele é a essência do que significa amor. E segundo, tudo que Ele faz é a expressão desse amor. Deixa eu deixar isso bem claro. Não só a sua graça, mas a sua ira também. Não só a sua bênção, mas a sua disciplina também. Tudo o que Deus faz exemplifica esse amor. Pastor, mas isso aí não bate com aquilo que a gente vê em Hollywood. Realmente não bate. Porque o amor, meus irmãos, que esse mundo compreende, é o amor que nunca causaria dano a ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que Deus estava amando a José quando o colocou como segundo no governo do Egito? Sim, né? Será que Deus estava amando José quando permitiu que ele fosse acusado justamente e jogado numa prisão durante 10 anos? Você vê, meus irmãos, que o conceito do amor de Deus é que não importa qual processo Ele vai fazer me passar, desde que o objetivo dele por me amar seja cumprido. E é tão interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós vivemos uma cultura evangélica onde não se aceita isso. Inclusive essa é uma frase que é usada: Deus, eu não aceito isso. Deus, eu determino que tal coisa não aconteça na minha vida. E perceba, querido, que quando nós queremos algo de Deus, queremos ser abençoados por Deus, muitas vezes para que, sendo a vontade de Deus, aquela bênção seja alcançada, no processo nós vamos passar pela moenda de Deus. Nós vamos passar pelo cadinho de Deus para chegar lá. O que é exatamente o que aconteceu com José. Inclusive nós exploramos isso na série de mensagens sobre a vida dele. José, meus irmãos, recebeu um sonho, Deus mostrando para ele o que faria na vida dele. Era sonho de Deus, não de José.
Só que José, com 17 anos, não estava nem perto de estar preparado para aquilo que Deus tinha para a sua vida. O que precisou fazer? Ele precisou passar pela moenda de Deus, precisou ser moído. Para que quando, meus irmãos, lá na frente, ele foi convidado pelo faraó para assumir o segundo lugar no governo do Egito, não era o mesmo menino que morava com seu pai nas tendas lá com Jacó. Nem de perto. Porque ele havia sido preparado, sabe pelo quê? Ele havia sido moído, sabe pelo quê? Pelo amor de Deus. O amor de Deus, meus irmãos, é tudo isso. Algo interessante sobre esse amor prático, ser Deus e estar em sua natureza, é que como isso podia ser antes que os anjos e os homens existissem? Já parou para pensar nisso? Se o amor é prático, eu preciso de outra pessoa. Para amar, eu preciso de alguém. Por exemplo, eu não tenho como manifestar amor se eu estiver numa ilha deserta, só eu. Eu preciso de outro ser humano para eu manifestar amor. Como que Deus pode ser amor antes que o primeiro anjo houvesse sido criado, o primeiro homem tivesse sido criado? A resposta é muito simples: a divina Trindade. Na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já viviam em uma perfeita comunidade de amor. Um só Deus em três pessoas que viviam em amor um pelo outro. E detalhe, não precisavam de mim e de você para que o amor dele fosse maior ou menor. Ou seja, em Deus criar a nós, ele suplantou, passou da medida de amor perfeito que ele já experimentava na divina Trindade. Ou seja, Deus nos amou acima daquilo que poderia ser perfeito, acima daquilo que existia, porque o amor dele não precisava ser completo. Inclusive, muito diferente do que alguns autores escrevem hoje, que Deus tinha um amor e não tinha como demonstrá-lo, por isso ele criou a mim e a você. Isso não é verdade. A Bíblia fala, na verdade, que Deus é amor, ele sempre amou, e durante toda a eternidade o amor dele já se manifestava naquilo que ele era, perfeito em si mesmo. E como Deus nos fez participantes desse amor perfeito que sempre existiu? Como ele nos chamou para esse amor? O versículo 9 continua dizendo assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, ele resolveu o problema que separava a sua criatura mais amada, eu e você, do amor perfeito dele, dando o seu Filho por nós. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito acontece apenas esta vez, agora nas cartas de João, mas ele já havia usado outras 3 vezes no seu evangelho, tendo aprendido esta palavra com o próprio Jesus. Em João 1,4 diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito está junto ao Pai, o tornou conhecido. Em João 3,16, que nós conhecemos também, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E finalmente o versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Que palavra é essa? Unigênito, monogenes, o único gerado, significa que ele é o único que é verdadeiramente filho. Eu e você, como Paulo nos ensina, somos filhos por adoção. Somos filhos adotivos de Deus. Ele é o único filho gerado que foi entregue por nós para viver entre nós e morrer por nós, nas palavras de João, para que pudéssemos viver por meio dele. Perceba, amados, que às vezes nós nos concentramos, e é verdade, o Calvário é maravilhoso, é tremendo, é algo que tira nossas palavras, mas perceba que o amor de Deus se manifestou não apenas em seu Filho morrer na cruz, mas em ele viver entre nós uma vida perfeita. Aquilo que Jesus fez para nos redimir não foi apenas na cruz, mas durante toda a sua vida, ele já estava nos redimindo do seu pecado. Quando João aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não usou o verbo no plural, no futuro, que tirará o pecado do mundo, mas aquele que já neste momento tira o pecado do mundo, a obra de redenção.
que foi anunciada lá em Gênesis capítulo 3, já estava em ação quando João viu a Jesus para vir sendo batizado. Cristo é a prova de amor de Deus, que ama primeiro, antes que estivéssemos em condições de ser amados. E como Ele produz, como Ele provoca, irmãos, essa condição para que eu seja amado, que eu possa ser amado. Ele faz em nós aquilo que nós não podíamos fazer por nós. Repetindo as palavras de 2:2 de 1 de João, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Perceba, Deus é amor, mas eu sou indigno desse amor. Como é que Ele resolve essa sinuca de bico? Como é que Deus, um Deus justo, pode amar alguém que não merece esse amor? Como um Deus justo pode amar alguém que está afundado no pecado e ainda assim se manter justo? A palavra do texto diz: propiciação. Ele resolve o problema, meus irmãos, nele mesmo. Aqui está a explicação de que Deus odeia o pecador e Deus ama o pecador. Lembra que nós já tratamos disso na nossa igreja? A velha frase que talvez muitos ouviram desde que começou a andar no meio da igreja, no meio evangélico, é: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. A Bíblia não fala sobre isso. Essa frase nem existe na Bíblia. Na verdade, nós acabamos de ler que aquele que não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, Deus odeia o pecador, mas também ama o pecador. Como? O pecador sem Cristo está debaixo da sua ira, mas ele o escolhe em Cristo, expiando os seus pecados e fazendo-se propício, agradável, alcançável, aceitável a este pecador, portanto, amando. Sabe por que, meu irmão, Deus pode lhe amar? Porque na verdade Ele lhe ama agora em Cristo. Ele passa por cima de todo o dano que o pecado fez na minha vida e na sua. Ele passa por cima de todo o nosso passado. Ele passa por cima de toda a nossa história lamacenta no pecado. E agora, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê a seu Filho. A expiação dos nossos pecados pagou a dívida dos nossos pecados, mas a propiciação reconcilia o antigo devedor agora com Deus. Com a expiação Ele paga a dívida, com a propiciação Ele nos reconcilia com Deus. Amados, versículo 11: visto que Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Agora, meus irmãos, João termina o seu argumento dessa primeira parte fazendo duas declarações importantíssimas. A primeira: o amor de Deus por nós deve nos motivar a amar-nos uns aos outros. Quando eu li esse texto aqui, meus irmãos, eu lembrei automaticamente de passagens como do devedor que devia muito e tinha alguém que lhe devia bem pouquinho. Lembra dessa parábola? Vamos traduzi-la no tempo moderno. Havia um homem que devia 30 bilhões de dólares ou euros. O que está valendo mais? Sei lá. E alguém foi cobrá-lo porque ele devia. E obviamente esta é uma dívida impagável. Você vai ter que trabalhar sei lá quantos milhares de vidas para poder pagar uma dívida dessa. Só que aquele credor vira para esse homem que lhe devia todo esse dinheiro e diz: está perdoado, acabou, não deve mais nada. Saindo ele dali, perdoado, quitado, ele encontra o seu conservo, alguém que era seu par, que ele devia R$1.000, e ele o cobra, e o cara também não tem R$1.000. O que ele faz? Manda que a justiça execute a dívida, manda prendê-lo. Aquele senhor que havia lhe perdoado todos aqueles bilhões de dólares ou de euros, ouve o que ele faz. O chama de volta e diz: espera aí, eu lhe perdoei uma dívida desse tamanho e você não pode perdoar uma dívida tão pequena de R$1.000? Meus irmãos, o ensinamento dessa parábola é simples. Eu quero convidar você a esta semana pegar uma folha de papel, alguns vão precisar de uma resma inteira, e você tentar listar, desde que você lembre, desde aquela malcriaçãozinha que você fez para sua mãe quando você tinha 5 anos, desde o primeiro pecado que você conseguir puxar da sua memória, faça uma lista. Por isso que eu falei, alguns vão precisar de uma resma. E muitas vezes, meus irmãos, eu não consigo perdoar a pessoa que me dá uma fechada no trânsito. Eu não consigo perdoar o funcionário público que me atende mal. Eu não consigo perdoar
o irmão que chegou de repente de um tempo difícil não me deu boa noite quando chegou na igreja. Esta é a proporção, meus irmãos, que está diante de nós, em que Deus nos amou tanto, que o amor dele deve nos motivar a amar as pessoas. Isso vai se traduzir em perdão, vai se traduzir em serviço, vai se traduzir em ajuda, vai se traduzir conforme seja a necessidade da outra pessoa. Por isso que eu falei que precisa ser um amor altruísta e não um amor egoísta. Eu me lembro, meus irmãos, que quando nós estávamos no seminário, eu era calouro, né? Como a gente costuma brincar, calouro é barra. Um dos meus líderes lá, o meu discipulador na época, chegou para mim com muito carinho e falou assim: eu ver se você tem uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim no seu serviço. Eu falei, não sei qual que eu quero ouvir primeiro, mas manda, o que é? Não, você gosta de ajudar, mas você gosta de ajudar naquilo que você gosta de fazer. Eu falei, tinha reparado não. Pecador miserável. Muitas vezes, meus irmãos, servir as pessoas significará que você vai ter que fazer uma coisa que você não gosta de fazer. Você vem aqui com o seu grupo de vida ajudar na limpeza da igreja. Aí você olha aquele banheiro que alguém parece que morreu lá dentro e tal, e você finge que não é com você, vai saindo e tal. Alguém comenta assim, uma das mulheres, né? Você é um homem, alguém diz, poxa, precisa limpar as grelhas as grades dos ar-condicionados. E você diz, isso não é trabalho para mulher. E você olha, tem você e mais 2 homens só, e você finge atender o celular. Atende até o contrário. Disfarça mal. Eu estou dando esses exemplos, irmãos, jocosos, mas é verdade na nossa vida que muitas vezes eu não quero fazer aquilo que é a real necessidade da pessoa, mas esta é a manifestação real de amor. E acredite, meus irmãos, muitas vezes até pastores aprendem na marra do que é isso, porque afinal de contas ele é o pastor da igreja, e quando a criatura liga às 3h30, 4h50 da manhã, ele é o pastor da igreja, ele vai atender, ele vai lá. Com o tempo ele aprende a amar, mas no começo, meus irmãos, nem que seja por força do cargo, ele é empurrado a fazer as coisas. E muitas vezes essa é a sua realidade também. Você vai fazer porque afinal de contas, o irmão pediu, né? Não queria fazer não, mas vou lá e faço. Quando nós crescemos, meus irmãos, nós crescemos porque esse amor de Deus nos motiva a fazer isso. Visto que Deus assim nos amou, esse assim está dando para você, ó, João dizendo, visto que Deus assim nos amou, devemos amar uns aos outros também. Nosso amor é pequenininho, irmãos, perto do tamanho do amor que ele está exemplificando aqui. Segundo ponto, ao amarmos uns aos outros, evidenciamos a presença de Deus em nós. Manifestamos a presença visível de Deus aos irmãos e aos de fora. Perceba, amados, que Jesus não está aqui fisicamente. Ele está aqui, obviamente, em espírito, aqui em todo lugar do universo, mas ele não está aqui fisicamente. E muitas vezes, meus irmãos, o que o irmão precisa é um abraço. E por mais que Jesus possa aquecer o coração dessa pessoa, mas Jesus possa fazer uma série de coisas, ele não pode fisicamente abraçar aquela pessoa. Ele não pode fisicamente suprir aquela pessoa. E por isso, meus irmãos, que o cabeça tem o corpo, para que nós sejamos a manifestação visível daquele amor. Que nós sejamos a manifestação palpável, tátil daquele amor. Ou seja, amados, nós temos que amar e assim evidenciar que Deus está no nosso meio. Que Deus está agindo no nosso meio. Não importa quantas conferências teológicas ou de exposição bíblica a gente possa fazer. Não importa, meus irmãos, que a gente tenha ou tivesse um templo enorme, feito de mármore etrusco e tapete persa. Não importa, porque essas não são as manifestações que Deus, que o Senhor Jesus em particular fala, que seriam reconhecidos nos seus discípulos como um reconhecimento de amor. Como nós vimos no nosso primeiro ponto, a realidade do amor prático na igreja ressalta a nossa comunhão mútua e a nossa comunhão com Deus. Reflete a palavra de Jesus: o mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Segundo ponto de hoje, a realidade do amor prático na igreja assegura a certeza da vida de Deus em nosso meio.
A realidade do amor prático na igreja assegura a certeza da vida de Deus em nosso meio. Como nós vimos, meus irmãos, o tema principal da carta de João tem a ver com certeza, segurança de salvação. Eu não sei qual é a estatística, mas eu tenho certeza que muitos cristãos já lutaram com a sua certeza de salvação, aqui ou acolá. Talvez numa época de mais desânimo e tal, chegou à conclusão: não sou convertido, eu não sou. Então, diversas coisas, meus irmãos, João coloca nessa carta para trazer essa certeza para nós. Na porção que temos agora, de 13 até o final, ele vai falar especialmente disso. Versículo 13 e 14, nós lemos de novo: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Duas condições que ele coloca aqui. Expandindo as últimas ideias do versículo 12, onde nós paramos, João volta a certificar, a garantir os seus destinatários e a nós sobre a segurança e a certeza da vida espiritual. Primeiro, a prova do Espírito Santo. Irmãos, muitos podem achar que essa é uma questão subjetiva, porque, por exemplo, se a prova de alguma coisa na minha vida, que Deus está agindo, fosse, por exemplo, uma coisa física, em eu ser magro, ou ser gordo, ou ser calvo, ou ser cabeludo, ou ser branco, ou ser moreno, essa é uma coisa objetiva, palpável. Alguém pode dizer: olha, está acontecendo. Mas alguns acham que o Espírito Santo é algo subjetivo, algo que não se pode provar, algo que é difícil de determinar. Mas na verdade, meus irmãos, o cristão mais atento, mais dedicado ao estudo das Escrituras, perceberá dia após dia a transformação que a obra do Espírito realiza na sua vida. Sabe qual é o grande problema? Grande parte dos cristãos um dia ouviram o Evangelho, e quando eu digo cristão é porque essa criatura realmente se converteu, tá? Estou falando daquele que ouviu, achou muito legal a festa gospel, ou sei lá, o show, ou sei o que, a igreja maneira, e ficou e nunca se converteu, é bode no meio das ovelhas. Não estou falando desse, estou falando da pessoa que realmente se converteu. Ela ouviu o Evangelho, ela atendeu o Evangelho, ela se converteu, ela foi regenerada, mas ela parou aí. E aí, meus irmãos, as dúvidas vêm porque, por ela não estar exercitando a sua salvação, isso é Filipenses, ela não percebe mudança na sua vida, porque muitas vezes não há palpável, real mudança. Porque a mudança, meus irmãos, não é, e eu já vi isso acontecer, fazer uma fila. Eu fui pregar no lugar, o pastor no final do culto fez uma fila para que eu orasse um por um. Acredite se quiser. E eu não quis ser antiético na terra de sapo, de cócoras com ele, né? Eu orei um por um irmão. Essa é a alma católica do povo evangélico, né? Que a oração do pastor é mais poderosa que qualquer outra oração. Sabe quantos por cento, meus irmãos, a vida daqueles irmãos melhorou depois da minha oração? Para mim, 0. Agora, se eu tivesse parado, não teria tempo, é claro, um por um, quase 40. Se tivesse, só um minutinho, irmão, próximo, sentado aqui, lido um versículo com ele, ensinado a fazer a sua devocional, a todo dia gastar tempo com Deus, em oração e leitura da palavra, eu tenho a absoluta, 150% de certeza que depois de todos esses anos a vida deles não seria a mesma. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, vai usando a palavra para modificar, transformar a minha vida dia após dia. E lembrando de tudo isso que vimos nesta carta, o amor prático também será uma enorme evidência da presença do Espírito em nós, muito mais do que sinais e maravilhas. Então, primeiro, a prova do Espírito. Segundo, ninguém jamais viu a Deus, versículo 12, anterior, mas vimos, agora o versículo 14, testemunhamos e enxergamos pela fé a obra da redenção. Amados, a encarnação, a vida, a paixão de Cristo, especialmente a sua morte e ressurreição, não são meros eventos históricos, não são apenas coisas para nós contarmos para as pessoas, elas são o centro da história. Ele é a razão da história. É pela fé nessa convicção que nossas vidas são inundadas e fortalecidas pelo Espírito. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? O versículo 14 está destacando que a vida cristã é fortalecida quando nós trabalhamos, pensamos, meditamos na nossa salvação. Esse é outro problema do meio evangélico. Alguém foi num culto evangelístico, ou num culto normal, ou alguém foi evangelizado, alguém lhe falou de salvação, e a pessoa diz: é isso, eu quero, e ela se converte. Glória a Deus. E sabe qual é o problema, meus irmãos?
nós compreendemos, e olha que isso aqui talvez você nunca tenha ouvido, viu? Não é porque não está na Bíblia não, porque falta falarmos mesmo. Talvez você tenha ouvido que evangelismo é uma coisa que nós fazemos lá fora. Lembra o que Paulo fala para Timóteo? Cumpre o papel, a função, a carreira de um evangelista. E perceba, meus irmãos, que Paulo estava instruindo Timóteo a como ele deveria ser como pastor da igreja. O que ele deveria fazer na igreja, para que a igreja fosse coluna e baluarte da verdade. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que evangelismo não é uma coisa que você faz lá fora, ou faz no 1 a 1, ou no seu grupo de vida, e a pessoa aceita Cristo, entrega sua vida a Cristo e ali acabou. Não! O evangelho tem que ser todo dia da nossa vida. A obra de redenção tem que ser algo lembrado todo dia da nossa vida, porque, meu irmão, se você pensar sobre a sua salvação, se você pensar sobre a sua redenção, se você começar a estudar termos como expiação, propiciação, pastor, isso é teologia, mas se o seu coração não arder, alguma coisa está profundamente errada na sua vida espiritual. Quantas vezes, meus irmãos, nós contamos testemunhos, como por exemplo, quero agradecer porque eu estudei o ano inteiro, aí eu passei do vestibular. E aí quando nós falamos de salvação, a pessoa ficou lá há 20 anos atrás, quando eu aceitei a Jesus. Já contei isso para vocês, meus irmãos, mas há uns anos atrás eu estava vendo uma reportagem com um atleta já aposentado, o Zico, e ele narrava e dizia como ele devia tudo que ele tem na vida para o futebol, em especial para o clube que ele mais defendeu foi o Flamengo, tudo. E ele exaltava o esporte, botava lá em cima e eu ouvia aquilo, e uma coisa, um pensamento veio à minha mente: eu nunca ouvi um cristão dizendo, tudo que eu tenho eu devo ao Evangelho. E quando a gente fala de Evangelho, é claro, nós estamos falando de Cristo Jesus. Você já parou para pensar, meu irmão, que você poderia, você que é casado e você se converteu antes do seu casamento, você poderia ter casado com uma pessoa completamente diferente se não fosse o Evangelho? Quando você olha para os seus filhos hoje, você já parou para pensar que seus filhos poderiam ser pessoas completamente diferentes se não fosse o Evangelho? E meus irmãos, quando eu fico pensando, eu me converti muito cedo, mas eu fico pensando como eu era antes, mesmo criança. E até como eu sou, e o que a minha carne anseia. Eu fui pensando, quem eu seria se não fosse o freio, a transformação do Evangelho. Então, portanto, meus irmãos, o Evangelho não é uma porta pela qual você entra, ele é um caminho pelo qual você anda toda a sua vida até a glória. Ou seja, está tudo ligado. Pela redenção fomos feitos a habitação do Espírito. E através desse Espírito somos retroalimentados com a convicção necessária para pregar essa mesma redenção, viver esta mesma redenção cada dia da nossa vida. A realidade do amor prático na igreja assegura a certeza da vida de Deus no nosso meio. Como? Versículo 15. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. João continua dizendo o seguinte, meus irmãos: esta redenção é um compromisso público e aberto. Ou somos dele ou não somos. Não há lugar para crentes, agente secreto no povo de Deus. É aquele cuja sua fé é uma incógnita, é algo desconhecido. E a primeira confissão pública, meus irmãos, que o texto nos coloca é uma confissão cristológica, ou seja, sobre Cristo. Declaramos que Jesus é o Deus encarnado e o Filho do Deus vivo. Por que isso é importante, meus irmãos? Ora, era importantíssimo no primeiro século, quando João escreveu, porque a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus estava sendo questionada pelos hereges daquela época, pelos falsos mestres que nós vimos na primeira e na segunda mensagem. Mas hoje em dia, meus irmãos, a coisa não mudou. Vocês se lembram, os que estavam aqui, que algumas semanas ou meses atrás eu mencionei que o mundo não tem nenhum problema com a palavra Deus, mas tem um problemão com a palavra Jesus.
presidente dos Estados Unidos encerra os seus pronunciamentos dizendo o quê? Deus abençoe os Estados Unidos da América. Deus abençoe todos. Até ateu diz, amém, tá bom, bora. Problema não. É um conceito, é como se, é mais ou menos como aquele, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá não, tá horrível, mas tá tudo bem. É um conceito abstrato, impessoal, descompromissado. Agora, meus irmãos, o dia que ele ou qualquer outro chefe de Estado chegasse em um pronunciamento público e dissesse, o Senhor Jesus abençoe vocês, e no dia seguinte, meu irmão, era manchete todo quanto é jornal, e incomodar. Recentemente, num programa desses de calouros, né, o cantor, nas semifinais, cantou Rude Cruz, um dos hinos mais belos da história do cristianismo. Cantou maravilhosamente, cantou com os músicos maravilhosos. E aí, finalmente, os juízes, acho que são 3 ou 4, foram falar alguma coisa. Meus irmãos, o constrangimento deles era nítido. Era impressionante. Se eles tivessem cantado, lá nos Estados Unidos tem uma música chamada Deus, God Bless America, Deus abençoe a América. Tá tudo bem. Mas ele falou sobre a cruz. Falou assim, lá o meu pecado foi pregado. Lá Jesus derramou seu sangue. E quando a câmera mostrava os jurados, você via pessoas desconfortáveis nas suas cadeiras. O nome de Jesus incomoda. Porque Jesus não é impessoal, ele não é abstrato, ele não é descompromissado. Jesus é aquele que quando esteve aqui dizia o quê? Quer me seguir? Vem. Não quer, meu amigo? Pode da rua, serventia da casa. Ele não bajulava, ele não adulava. Ele virou para os seus próprios discípulos, obviamente ele era sabedor de tudo que aconteceria, mas ele disse o que em João 6? Vocês querem ir embora também? As multidões já foram. Aqueles que queriam pão e peixe já se mandaram, vocês querem também? E aí Pedro fala as suas palavras que estão gravadas no nosso coração. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa confissão, meus irmãos, essa filiação, é porque eles querem fazer, deturpando Jesus de um deusinho, um semideus. O problema é que a Bíblia não contempla essa realidade. Isaías 43, 10 e 11 diz o seguinte: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e não haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Curiosamente, esse é o texto base dos testemunhos de Jeová, que negam exatamente a divindade de Cristo. Mas eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, um pensamento tão simples, escrito por C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele falou o seguinte sobre a divindade e a maravilhosa obra de Cristo. A diferença é a seguinte: na geração, o que foi gerado é da mesma espécie que o gerador. Um homem gera bebês humanos, um castor gera castores, um pássaro gera ovos de onde sairão outros pássaros. Mas um homem faz um aparelho de rádio, ou talvez algo um pouco mais parecido consigo mesmo que um rádio, uma estátua, por exemplo. Se for um escultor habilidoso, sua estátua se parecerá muito com um homem, mas é claro, não será um homem de verdade, terá apenas a sua aparência. Não poderá pensar nem respirar, não tem vida. Esse é o primeiro ponto que devemos deixar claro. O que Deus gera é Deus, assim como o que o homem gera é homem. O que Deus cria não é Deus, assim como o que o homem faz também não é homem. É por isso que os homens não são filhos de Deus, no mesmo sentido que Cristo o é. Podem se parecer com Deus em certos aspectos, e mais semelhança, mas não são da mesma espécie. Deus gera Deus. Assim, Jesus é o Deus encarnado, o Emmanuel, Deus conosco, Deus de Deus, mas ainda assim homem de homem. Essa confissão, amados, não é somente uma declaração doutrinária, é algo que nos muda, porque esse Deus, que é tudo isso que nós estamos falando aqui há quase 5 minutos, nos amou, deu um testemunho na nossa vida, e confessamos com os lábios, confessamos com a nossa vida, com o amor prático de que nós temos andado com Ele. Se Ele é tudo isso e é o nosso exemplo,
nós traduzimos a nossa vida como seguidores dele, fazendo a mesma coisa. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, meus irmãos, João repete o mesmo pensamento vez após vez. Você tem uma vida cristã? Parabéns. Cadê a evidência? É isso que João está dizendo. Você anda com Cristo? Maravilhoso. Cadê a evidência? Eu quero abrir aqui um parênteses, meus irmãos, porque talvez você esteja pensando repetidas vezes que João está falando sobre caridade. Obviamente, atender a necessidade física de alguém é importante. É fundamental, você não pode, e Tiago vai falar sobre isso, ver o seu irmão passando fome e dizer, eu vou orar por você. Não, isso é hipocrisia. Isso é uma fé complicada de ser verdadeira. No entanto, meus irmãos, o que mais me aflige o coração é o seguinte: se eu tenho recebido esse amor de Deus em que Ele moveu o coração de alguém, no caso, os meus avós, para que me levassem ao Senhor, para que eu pudesse conhecê-lo, a pergunta é, como eu posso reter esse amor hoje na minha vida? Como que cada pessoa que eu conheço no meu ambiente de trabalho não pode se tornar, ou não deveria se tornar automaticamente um alvo evangelístico para mim e para você? Como se a pessoa, de repente você compra a sua verdura sempre na mesma banca da feira, e você encontra aquela pessoa semana após semana, você já sabe até o nome dela e ela sabe o seu. Como que essa pessoa não vai se tornar um alvo evangelístico para a minha vida? Perceba, meus irmãos, que quando eu não entendo que a eternidade daquela pessoa está em jogo, eu não estou amando da forma como eu deveria amar, da forma como inclusive eu fui amado. O texto continua e no versículo 17 e 18 diz, dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, um efeito de tudo isso, como nós já falamos, é confiança, é tranquilidade, que a vida cristã deve trazer a mim e a você. Deixa eu perguntar com muita sinceridade, você por acaso teme a morte? Você teme o que vem depois dela? Vivemos aqui como Jesus, pois almejamos a vida eterna com Jesus, e nisso a nossa confiança está completa. Somos livres do medo. João afirma que o medo está ligado a castigo. Ou seja, ele está nos questionando, você está com medo de quê? Se você já foi livre do castigo. Mas quando andamos no amor de Deus e pela sua graça, já experimentamos a justificação dos nossos pecados, eu pergunto, onde está o espaço para o medo? Meus irmãos, quando nós olhamos para as pessoas da palavra de Deus, aqueles que nós muitas vezes até entre aspas invejamos, poxa, eu queria ser como Paulo, eu queria ser como Pedro, eu queria ser como Davi. Nós vemos homens que não tinham medo da morte, que compreendiam a finitude da sua vida, mas sabiam que eles estavam aqui por pouco espaço de tempo, que eram peregrinos, que aqui era uma habitação temporária. Na verdade, meus irmãos, Paulo relaciona a morte, ou melhor, a visão da morte como uma amedrontadora incógnita, ele relaciona como alguém que não entendeu, ou pior, que não conheceu a vida eterna. Deixa eu pedir a você que abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15. E eu queria convidar nós todos a lermos os últimos os últimos versículos desse capítulo. 1 Coríntios capítulo 15. Olha como Paulo trata isso daí. Olha como ele é incisivo, meus irmãos, em colocar a nossa confiança em face da nossa limitação e da nossa humanidade. Versículo 50 até o versículo 55. 1 Coríntios capítulo 15, 50 até o 55. Perdão, desculpa, até o 58, é o final do capítulo. Achamos? Vamos ler juntos, irmãos. Versículo 50. Irmãos, juntos. Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas o que é perecível pode herdar o imperecível. Perdão, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu li errado. Versículo 51. Eis que eu lhes digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível
se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Volto a lhes perguntar: você já experimentou o amor de Deus, meu irmão? Você é habitado pelo Espírito Santo? Então por que você ainda teme qualquer coisa neste mundo? Até mesmo a morte. As duas armas principais do diabo podem ser sintetizadas em duas palavras: medo e prazer. Toda a tentação que ele traz na sua vida, ele vai apelar para o medo ou para o prazer. Dá uma olhada na tentação de Cristo. O prazer das riquezas, o prazer do poder, o prazer de se satisfazer a fome com o pão, ou o medo de que ele não chegasse a ser quem ele veio aqui chegar a ser, o rei de tudo, o medo de passar fome e morrer. O diabo sempre vai agir em cima dessas duas coisas. Mas principalmente, meus irmãos, muitas vezes nós fazemos as coisas por medo, porque tememos aquilo que vai acontecer depois. Mas nós podemos, meus irmãos, ser de tal maneira fortalecidos pelo amor de Deus em nossas vidas, que não importa o diagnóstico, não importa a má notícia, não importa o que seja, nós sabemos que estamos guardados nesse amor. Num amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo o medo. Essa é a minha realidade, essa é a sua. Nosso texto termina dizendo: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Nos últimos versículos, meus irmãos, João fecha a fatura. João fecha o seu pensamento de que o amor de Deus na vertical vai sempre se traduzir com um amor na horizontal. Não tem como. Sempre vai ser esta a realidade. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro, e agora eu manifesto meu amor ao meu próximo. Como, meus irmãos, que nós respondemos uma mensagem dessa? Nós respondemos olhando ao nosso redor. Olhando ao redor na minha família, olhando ao redor na minha igreja, olhando ao redor na minha sociedade. Será que eu tenho vivido uma vida em prol da outra pessoa? É tão interessante, meus irmãos, que fazer o bem é algo que de alguma forma Deus tem colocado, ou pelo menos o desejo, no coração da sociedade, sim. Recentemente eu ouvi um vídeo em que alguém presenciava alguém fazendo algo bom. Na próxima cena, essa pessoa fazia algo bom também. E aquela pessoa que observou esse ato como uma corrente do bem, vai e faz também. Maravilhoso, no vídeo ficou lindo, uma música de fundo muito bonita, mas essa não é a realidade ao nosso redor. Nós vemos uma sociedade egoísta, egocêntrica, via de regra voltada para si mesma, com raríssimas exceções onde a graça comum de Deus se manifesta e o homem, mesmo ainda não regenerado, manifesta bondade para com o seu próximo. Pastor, o senhor está exagerando. Eu estou. Meus irmãos, a comida produzida no mundo é suficiente para satisfazer a fome do mundo inteiro. Contudo, não satisfaz e não atende. O que é gasto em material bélico no mundo conseguiria colocar um teto sobre a cabeça de cada pessoa deste mundo. No entanto, existem milhões e milhões que moram em tendas ou estão sem nenhuma residência permanente. Vivemos um mundo que ele não tem interesse pelo seu próximo. Mas tal fato não pode acontecer na igreja do Senhor. A vida divina experimentada pela prática do amor fortalece a nossa comunhão. Porque quando eu vejo o meu irmão amando, eu vejo a minha irmã amando,
Isso me aproxima dele e me faz tentar imitar o seu exemplo, como ele tem imitado o exemplo de Cristo também. Na comunidade da fé, meus irmãos, na comunidade do amor, que é a igreja, não pode haver necessitados. E eu não estou falando sobre fome. Pessoas que precisem da minha ajuda em qualquer circunstância da sua vida. Eu não posso ter uma vida voltada para o meu umbigo ou com um avestruz enfiado a cabeça embaixo da terra. Eu preciso estar atento, preciso estar envolvido. E é interessante, meus irmãos, que muitas vezes, em uma igreja pequenina como a nossa, nós ainda às vezes falhamos com isso. Que aquilo que nós estamos ouvindo hoje, meus irmãos, possa nos motivar a, da mesma maneira que o nosso Senhor nos amou de uma maneira descomunal, imensa, nós possamos manifestar um fragmento desse amor prático na vida dos nossos irmãos e na vida da sociedade também. Vamos orar? Deus querido, eu quero pedir em nome de Jesus que, completando esta mensagem, hoje o Senhor possa trazer ao nosso coração e à nossa mente algo prático. Que o Senhor possa nos cobrar algo prático. Nós podemos fazer agora, o mais imediatamente possível, em obediência ao Senhor. Algo que manifesta o nosso cuidado pela outra pessoa. Algo que manifesta o nosso serviço. Algo que demonstra que a necessidade do outro também me importa, não apenas as minhas. Que nós possamos, ó Deus, como inclusive o Senhor Jesus foi exemplo dado por Paulo em Filipenses capítulo 2, assim como Timóteo e Epafrodito, temos, ó Deus, esse mesmo sentimento em nós, de que nós não podemos viver para nós mesmos, e precisamos colocar os nossos dons e talentos, nossos bens, nosso tempo, a serviço das pessoas ao nosso redor. Muito obrigado, Deus, porque o fato mais impressionante disso tudo é que quando nós servimos, nós somos abençoados. Quando nós amamos e nos dispomos para as pessoas, nós somos abençoados e somos recompensados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.